A série de eventos que estou prestes a contar aconteceu há mais de 30 anos, durante minha primeira infância. Perdão se alguns detalhes estiverem descontinuados, tentarei me lembrar o máximo possível. Eu tinha por volta de 10 anos de idade. Minha família extensa era enorme. Naquela idade, era difícil conseguir me lembrar dos rostos de todos os meus familiares, muito menos de seus nomes. Em toda reunião familiar, eu era apresentado a alguém cujo rosto não reconhecia, apesar de todos parecerem me reconhecer. Meu pai era um de 9 filhos. Eu tinha 8 pares de tios e tias só da parte dele. Meus avós, por parte de pai, eram extremamente ricos e tinham uma propriedade à beira-mar, que era partilhada entre meu pai e seus irmãos. Não sei as dimensões exatas da casa, mas ela conseguia acomodar mais de 30 pessoas. Por causa disso, minha família costumava passar boa parte do verão lá. Meus pais tinham empregos que lhes permitiam trabalhar remotamente ou passar muito tempo longe de seus escritórios. Os irmãos de meu pai e os filhos deles faziam o mesmo. Raramente havia um momento em que era apenas nossa família na casa de praia. Eu me dava bem com todos os meus primos. Eu preferia passar o tempo na casa de praia do que em casa, já que tinha mais proximidade com alguns dos meus primos do que com qualquer amigo da minha cidade natal. Eu gostava muito das minhas tias e dos meus tios também. Meu favorito, de longe, era o tio Joseph, pai do meu primo Brandon. Brandon, honestamente, era meio antissocial e não brincávamos muito juntos, mas o tio Joseph era incrível e nunca deixou de melhorar meu humor ou de me fazer sorrir. Além de ser ótimo com as crianças, ele era um terapeuta e psiquiatra licenciado e muitas das vezes era com quem eu recorria em momentos de necessidade. Há uma boa chance de que ele sabia mais sobre mim do que meus próprios pais. Eu desabafava com ele regularmente e não havia nada que eu me sentisse desconfortável em divulgar. Enfim, naquele verão, comecei a ter pesadelos extremamente explícitos e perturbadores. Até onde me lembro, não havia nenhum tema comum entre eles. Era apenas sobre algo psicologicamente desgastante, como um membro da família morrendo ou eu ficando sozinho para sempre, ou algo nesse sentido. Eu gostaria de fornecer mais detalhes, mas libertei minha mente há muito tempo desses horrores, embora eu me lembre claramente de um sonho. Era um daqueles sonhos vívidos. Despertei e desci para encontrar meus pais para tomar o café da manhã, assim como faço numa manhã típica. Mas quando desci, eles não estavam na cozinha e não havia comida na mesa da sala de jantar. Corri de volta lá para cima, entrei no quarto dos meus pais e depois no dos meus irmãos. O resto do sonho era basicamente eu chorando no chão do meu quarto e perguntando por que todos haviam me abandonado. Depois de 3 ou 4 sonhos desses seguidos, decidi contar a meu tio Joseph, já que tinha vergonha de contar a meus pais. Ele ouviu com uma expressão preocupada em seu rosto, enquanto eu descrevia os tipos de coisas que estava vivenciando. Ele até começou a anotar as coisas em seu caderninho e me instruiu a fazer uma autorreflexão interna intensa, porque algo estava afetando o meu subconsciente. Mas que tipo de autorreflexão eu precisava fazer? Eu só tinha 10 anos. Ele disse que analisaria as coisas, que eu deveria voltar até ele, caso o problema persistisse. Evidentemente, o problema persistiu. Alguns dias e pesadelos depois, atualizei o tio Joseph, e ele disse que esteve pensando sobre a situação e que tinha descoberto o que estava acontecendo em meu cérebro. Ele disse que, apesar de não pensar nisso, eu estava profundamente frustrado com os meus pais e nutria algum ressentimento não resolvido em relação a eles. Eu estava mais confuso do que nunca. Eu não era nada senão um garoto bem comportado, educado e grato. Eu sempre escutava meus pais e os amava mais do que qualquer coisa. Mas o tio Joseph sabia do que estava falando. Afinal, ele era terapeuta. Presumi que ele já teve que lidar com situações similares no passado e me considerei sortudo por ele estar me ajudando. Perguntei a ele como deveria proceder com tudo e confessei que esse conhecimento recém-adquirido meio que me assustava. Ele disse que era perfeitamente normal eu estar com medo e que a maioria de seus pacientes adultos reagiam da mesma maneira. Ele também falou que era normal eu discordar sobre o que ele estava dizendo, pois sonhar promove uma sensação subconsciente que o cérebro se recusa a aceitar. Aquilo até que fazia sentido para mim. Então, ele me disse que nos próximos dias eu deveria ser um pouco mais desobediente quando se tratasse dos meus pais.
Ele falou para eu tentar dizer não com mais frequência e para discutir com eles quando eu não conseguisse do meu jeito. Então foi o que eu fiz. 3 dias após eu ter conversado com ele, me comportei de maneira tão incomum que meus pais ficaram preocupados. Eles disseram que não gostaram do meu comportamento recente e que era melhor eu parar com aquilo. Me doía fazer aquilo com eles, mas eu não suportava ter pesadelos, literalmente, todas as noites. Meu eu de 10 anos teria feito qualquer coisa para acabar com aqueles terrores noturnos. No entanto, eles não pararam. Na verdade, ficaram piores, mais gráficos, perturbadores e vívidos. Era demais. Novamente, contei ao tio Joseph e ele me disse que havia mais uma coisa que poderíamos tentar. Implorei para que ele me contasse, só que ele pareceu hesitante. Após alguns minutos de súplica, ele revelou o que era. Ele disse que meu cérebro era maduro demais para meu corpo jovem e que eu precisava libertá-lo. Obviamente, eu não fazia ideia do que ele queria dizer com isso. Então, ele disse que se eu tivesse mais um pesadelo, ele me diria o que eu tinha que fazer. E dormi apavorado naquela noite. Eu não queria libertar o meu corpo, mesmo que não soubesse sobre o que ele estava falando. Na verdade, naquela noite, acordei antes de ter um pesadelo. Nos vários dias que isso vinha acontecendo, eu nunca tinha acordado antes de ter um pesadelo. Isso era algo novo. Contudo, por algum motivo, eu estava com medo de me mexer ou sequer respirar alto. Não era paralisia do sono, porém eu estava morrendo de medo. Olhei para a parede, naquela mesma posição, por um minuto completo, incerto sobre o que estava fazendo. A próxima coisa que eu vi foi algo que nunca esquecerei, não importa quanto eu tente. Sussurros próximos ao meu ouvido. Sussurros do tio Joseph. Eu tinha certeza disso. Me virei e gritei, o que o fez voar para trás. Ele rapidamente saiu do quarto e fechou a porta. Fiquei sentado, suando frio, parte de mim pensando que ainda estava tendo o pesadelo. Ao invés de voltar a dormir, corri para o quarto dos meus pais e contei tudo a eles. Contei sobre os pesadelos, sobre o tio Joseph, sobre tudo. Meu pai não perdeu um segundo. Ele adentrou o quarto do tio Joseph e o confrontou. Meu tio, obviamente, negou tudo. Só que meu pai era um cara grandão e poderia facilmente intimidá-lo. Uma briga se instaurou entre eles e meu pai pegou a mochila que o tio Joseph carregava por toda parte. Imediatamente, tio Joseph juntou suas coisas e basicamente correu para seu carro. Meu pai começou a vasculhar a mochila e ele descobriu algo repugnante. Havia páginas e mais páginas sobre coisas relacionadas a sonhos. Notas manuscritas, artigos impressos, artigos sobre indução de sonhos, especificamente pesadelos, sobre diferentes técnicas, dados anteriores e tipos de experimentos. Eram coisas pavorosas. Tio Joseph acabou sendo preso, já que a polícia encontrou algumas coisas ainda mais sugestivas em seu computador. Não vou entrar em completo detalhe, mas tenho certeza que vocês conseguem juntar as peças sobre o que eles encontraram, com base no tio Joseph querendo libertar o meu corpo. Nunca mais o vi, e não sei o que aconteceu com ele no fim das contas, visto que meus pais nunca gostaram de falar sobre o caso, pelo menos perto de mim. Às vezes, fico irritado por ter sido tão ingênuo sobre a coisa toda, mas não há nada que eu possa fazer sobre isso agora.